Olá, tudo bem? Quero começar este vídeo pedindo a vossa colaboração. Caso não se inscreveu no canal, considerem se inscrever, partilhando os vídeos nas redes sociais, dando like se gostar, dislike se não gostar e deixando os seus comentários. Eu respondo a todos os comentários deste canal. Independentemente se as pessoas gostam ou não gostam daquilo que eu digo, criticam ou elogiam o meu trabalho. Bom, eu hoje venho aqui não atacar o Tarcísio, como já fiz algumas vezes, mas dessa vez para apresentar a ele uma proposta, aliás, duas propostas, ele pode escolher qualquer uma das duas, de solução para o problema da constante queda de energia em São Paulo. Essa solução que eu pensei foi inspirada na entrevista dada por um diretor da Enel, que, à pergunta se porquê é que não se colocava a fiação de São Paulo debaixo de terra para evitar tantos apagões, ele respondeu que isso tem um custo muito elevado, 10 vezes o custo da aviação pelos postos. Ou seja, basicamente ele disse: população de São Paulo, conformem-se com esse problema, ele vai se eternizar, porque é muito caro resolver o vosso problema. Portanto, como é muito caro, nós não vamos resolver, porque o nosso objetivo é lucrar o máximo e resolver o vosso problema tem custos para nós inaceitáveis. Os nossos acionistas não iam gostar que nós dessemos uma solução para vocês, porque vocês ficariam com o vosso problema resolvido, mas os nossos acionistas iriam ver os seus ganhos reduzidos. Então, isso me inspirou uma seguinte ideia para o presidente do governo de São Paulo. A ideia é o seguinte: a aprovação de uma lei em que a Enel fosse chamada a assinar um contrato, compromisso de começar a colocar toda a fiação de São Paulo por baixo de terra, com metas factíveis, metas possíveis de ser cumpridas anualmente. Caso essas metas não sejam cumpridas, porque evidentemente nós conhecemos como funciona as leis, não só no Brasil, mas nesse aspecto em todo o mundo. O empresário, tudo bem, assina o documento e depois elabora logo uma lista de desculpas para não cumprir o acordado. E dessa forma ir mantendo as coisas mais ou menos como estão. E então eu tenho uma solução que resolve esse problema. E a solução é o seguinte: é fixada uma meta. Vamos supor que a meta seja 100 km por ano de fiação enterrada. Não sei se a meta é alta, se é baixa, não tenho a menor noção. Caso a meta seja cumprida, excelente, continua. A meta não é cumprida. A empresa, caso tenha havido apagão durante esse período, a empresa terá que pagar uma multa de 1 milhão de reais por hora pela primeira hora, 2 milhões pela segunda e assim sucessivamente. Depois 3, 4, até completar 24 horas. Ao fim de 24 horas, por mais 24 horas, passa a pagar por hora uma multa de 24 milhões de reais. Passou um dia, passa para 48 milhões de reais por hora. E porquê? Porquê isso? Porque ao aplicar-se uma multa tão elevada, inclusivamente com efeitos retroativos, porque vai afetar cortes que possam ter existido durante o período em que a empresa não cumpriu com o acordado, portanto, a empresa vai ter logo ali a partida, se houve quedas de energia, como é o caso hoje de São Paulo, que já vai pelo segundo dia, com mais de 1 milhão de habitações. Imagina quantas pessoas não foram afetadas sem energia, e isso é algo recorrente.
E esse dinheiro será usado para financiar não o que está acordado com a empresa, que ela terá que continuar a acordar a instalação, a enterrar os mesmos à mesma distância. Mas para o próprio Estado de São Paulo acelerar o processo de enterramento dos fios. Mas tem uma coisa. Como esse dinheiro, recurso, isso foi feito com recurso do Estado, porque embora tenha vindo de multas a Enel, não deixa de ser recurso do Estado, isto irá representar que a Enel vai ter que passar por essa extensão de fiação instalada pela Prefeitura, por exemplo, de São Paulo, vai ter que passar a pagar um aluguel. Essa linha deixou de ser da Enel, passou a ser da Prefeitura de São Paulo. Então, a Enel, para usar essa linha, vai ter que pagar um aluguel, uma taxa. Qual a vantagem disto? A vantagem disto é o seguinte. Se a Enel cumprir com o acordo, é excelente. Se a Enel não cumprir com o acordo, começar a falhar e for pagando essas multas, a dada altura, a Prefeitura de São Paulo terá quilómetros de linhas enterradas que será uma fonte de receita extraordinária para a Prefeitura e, inclusivamente, para abolir o monopólio da Enel. Porque, a partir daí, com a infraestrutura pertencendo à Prefeitura, a Prefeitura pode fazer algo como já se faz aqui em Portugal. Aqui em Portugal, a infraestrutura elétrica é de uma empresa que não distribui energia. Ela só distribui a infraestruturas que é usada por todas as empresas de energia e pagando um aluguel pela linha. Qual a vantagem disso? É que eu, na minha casa, por exemplo, num ano, posso ter 3, 4, quantas empresas eu quiser. Sempre que uma empresa... Eu só este ano já mudei para umas 3 vezes de empresa. Porque neste momento, estou a trabalhar com uma espécie de cooperativa que gere esse problema para mim. Porque antes era um problema para mim. Fazia um contrato com uma empresa, as outras começavam a telefonar para eu mudar para elas, depois eu mudava para uma delas, aquela que estava-me a cobrar mais barato já se propõe a pagar mais, que estava-me a cobrar mais caro já se propõe a pagar mais barato, e isso, claro, que causava algum incómodo. Então, eu normalmente procurava ficar um tempo mínimo com cada empresa para não estar constantemente a mudar. Agora, eu tenho uma cooperativa que, basicamente, o que ela faz é o seguinte. Ela gera várias empresas, verifica o valor de mercado de cada uma delas e ela própria se encarrega de ligar para mim e dizer assim, olha, neste momento a empresa X está com uma proposta mais vantajosa do que aquela que você tem neste momento. Analisa-se, se o valor justificar, eu mudo. E isso é um processo que não há corte de energia. Para mim, é um processo 100% pacífico. A única diferença é que a fatura que vinha da empresa A passa a vir da empresa B. Para mim, é só isso que acontece. Aquilo é feito de forma totalmente automática, portanto, sem custos nenhuns. Então, tem aí uma forma de romper com o monopólio da Enel, porque neste momento a população de São Paulo, como a infraestrutura, a distribuição e a infraestrutura é tudo da mesma empresa, na prática é um monopólio, que a empresa pode cobrar o valor que quiser pela energia, porque a população de São Paulo não tem alternativa. Então, à medida que a Prefeitura vai assumindo parte da infraestrutura, essa infraestrutura poderá passar a ser
alugada à própria Enel ou a outras empresas que se interessem em passar a fornecer energia para aquela região. E, portanto, a Enel, à medida que ela vai descumprindo o contrato, ela vai perdendo consumidores. Esta é a primeira proposta. A segunda proposta mantém essa questão das multas por incumprimento e, pura e simplesmente, retira da Enel a infraestrutura. A infraestrutura passa a pertencer à Prefeitura de São Paulo, ao Estado de São Paulo, seja o que for, e o Estado de São Paulo assume, ele próprio, a responsabilidade de colocar a linha, toda ela, debaixo de terra, com a Enel a ter que pagar um aluguel por essa linha. Portanto, o próprio aluguel que a Enel vai pagar vai financiar o enterrar das linhas. Portanto, a Enel paga aquele aluguel, com aquele aluguel a Prefeitura vai enterrando cada vez mais linhas e com isso, de uma forma crescente, vai aumentando o número de regiões abrangidas por um serviço de melhor qualidade. E a partir do momento que a infraestrutura deixa de ser da Enel, passa a ser da Prefeitura, acaba-se com o monopólio da Enel. A Enel passa a ser apenas uma operadora e abre-se o mercado para as empresas que quiserem concorrer com a Enel, fazendo necessariamente, com certeza, baixar os preços de energia. Porque a coisa que as empresas mais detestam é monopólio. Então, eu tenho certeza que com uma dessas duas medidas, a prazo, claro que não ia resolver imediatamente, mas a prazo os problemas das quedas de energia em São Paulo iria reduzir. E outra coisa, durante esse período, a população, sabendo que esse sistema está a ser implementado, vai naturalmente ter paciência, digamos assim, para perceber que isso é um processo demorado. São Paulo deixou por tempo demais, assim como o Rio e tantas outras cidades no Brasil, e esse modelo poderia, inclusivamente, não só poderia, como deveria ser replicado por todo o Brasil, abolir completamente o monopólio das distribuidoras de energia. Não há mais contrato, as empresas vão concorrer num mercado totalmente livre, inclusivamente onde iria poder concorrer com cooperativas de produtores e consumidores de energia. O que é isso da cooperativa de produtores e consumidores de energia? Basicamente, seriam companhias onde, por exemplo, empresas que produzem etanol, açúcar, alcooleiras, que, através do bagaço de cana, produz mais energia que aquela que consome. Essa energia é direcionada para uma cooperativa que terá o papel de distribuir essa energia pelos seus consumidores. Com isso, a empresa passa a ter um ganho superior porque deixa de haver intermediação, ou a intermediação passa a ser uma cooperativa, o que quer dizer que no final do ano o lucro dessa cooperativa é distribuída não só pelos produtores, mas para os próprios consumidores, porque seria uma cooperativa não só de produtores, mas também de consumidores, e isso iria baixar o preço da energia para o consumidor. E não só. Por exemplo, uma pessoa em casa tem um telhado com que durante os dias de sol a energia por fotovoltaicas que produz é superior àquela que consome. Essa energia é injetada na rede e é usada por essas cooperativas para distribuir, e o consumidor, pela energia que consome,
ele paga um valor equivalente àquele que recebe pelo excedente que ele colocar na rede. Isto não só vai aumentar significativamente a oferta de energia, por exemplo, imaginem uma propriedade agropecuária que tem enormes extensões de telhados em barracões, toda essa área coberta por fotovoltaicas e outras áreas que ele pode disponibilizar para a produção de fotovoltaica, que poderá usar para o seu consumo e o excedente ser injetado na rede para ser usado pelos consumidores. Vejam como a concorrência ia levar e ao aumento da oferta de energia ia levar a uma redução significativa do custo da energia para o consumidor. Estas são duas propostas que o Tarcísio com certeza não irá seguir. Ainda que este vídeo chegasse a ele, que esta proposta chegasse a ele, com certeza ele não vai seguir, porque ele já deixou evidente que o interesse dele não é com a população, não é com aquilo que é bom para a população, mas com aquilo que é bom para o mercado. Não por acaso o mercado gosta tanto dele. E como não havia de gostar, veja o que ele fez com a companhia de saneamento, a Sabesp, em São Paulo, em que as ações que valiam R$82, ele vendeu por 67. Qual é o empresário que não vai gostar? Vai ver agora qual é o preço que está as ações neste momento. E atenção, e o preço das ações, que já está a mais do dobro, bem mais do dobro, eu ainda vou confirmar e vou colocar aí qual é o valor das ações neste momento da Enel. Não porque a empresa tenha investido e com esse investimento a empresa se valorizou, não. Porque ela simplesmente fez aquilo que eu, por exemplo, disse que iria acontecer, porque Portugal já passou por isso, outros países já passaram por isso. Basicamente, o que a empresa ia fazer, ainda mesmo numa empresa que já dava lucro, a Sabesp já dava lucro quando era estatal, a empresa basicamente o que fez foi aumentar os preços e aumentar ainda mais o lucro. Não aumentou os investimentos, aquela história de que ia contribuir para a despoluição do Tietê, do Rio Pinheiros, é conversa, tanto que a empresa já recebeu multa por mandar esgoto não tratado para, não sei se foi para o Rio Pinheiros ou para o Tietê. Não sei se pagou ou não, provavelmente não vai pagar, porque o Tarcísio é muito amigo do mercado e não quer que os seus amigos tenham prejuízo. Portanto, acredito mesmo que até mesmo essa multa seja uma formalidade. Mas há outros exemplos em São Paulo. Vejo o problema com a privatização das linhas férreas em São Paulo, a quantidade de problemas que gera e aparentemente nem a Prefeitura nem o Governo de São Paulo está nem aí para o problema, porque afinal de contas são meios de transportes que não é usado pela elite. São meios de transporte que são usados pelos trabalhadores. Trabalhadores esses que votam nessa gente, que depois vai os submeter a essas condições, a esses problemas de ter, por exemplo, um sistema de transporte ineficiente, ter problemas de falta de energia. São as pessoas que colocam no poder, as pessoas que fazem isso. Portanto, o primeiro responsável não é o Tarcísio. O Tarcísio já mostrou quem é, já mostrou qual é o seu papel na política. Só não vê quem não quer. Quem o coloca lá é que é o responsável. Aqueles que não colocam, infelizmente, são as vítimas inocentes. Porque sofrem as mesmas consequências daqueles que votam nele, sem ter contribuído para que ele tivesse chegado ao poder. Portanto, esses são, no fundo, acabam por ser os que mais sofrem, porque sofrem duas vezes. Sofrem as consequências de algo em que eles não são minimamente responsáveis, muito pelo contrário. Neste vídeo fico por aqui. Quero dizer desde já que o próximo vídeo que eu vou gravar
provavelmente o próximo, vai ser sobre uma lei que está em discussão em Portugal, de uma lei laboral, que, a ser verdade, aquilo que circula é uma coisa tão bizarra, mas tão bizarra, que, como vocês irão ver, a confirmar-se aquilo que tem chegado ao meu conhecimento, por incrível que pareça, eles estão a fazer a mesma tática do Trump, que é pedir o inaceitável para conseguir o seu objetivo. Eles fixam um objetivo, o objetivo esse que já é inaceitável, e para garantir que esse objetivo seja alcançado, eles pedem o impossível, o ilegal, inclusivamente. Porque depois o inaceitável passa a não ser tão inaceitável como já é. Só para vocês terem uma ideia, vai aqui uma... Só para despertar a curiosidade, digamos assim, para vocês assistirem ao vídeo. Eu não tenho a certeza se isto é assim, mas, ao que parece, a proposta que está em jogo legaliza o trabalho escravo. Por incrível que pareça, legaliza o trabalho escravo. Mas depois vocês assistam o vídeo que vão compreender porque é que eu afirmo isso sem erro, sem medo de errar. E se, entretanto, antes de gravar o vídeo, se eu, na análise que vou fazer, concluir que não é assim, irei começar desde logo por dizer, afinal, não era bem assim. Mas pronto. Mas assistam o vídeo que vocês vão compreender o absurdo que está a ser proposto com essa nova lei laboral em Portugal. Imagina se isso chega ao Brasil, e é possível que chegue, porque assim como a direita está neste momento no poder em Portugal, e a direita tem essas ideias brilhantes que prejudica sempre os mesmos que coloca a direita no poder, pode perfeitamente acontecer no Brasil. Pode perfeitamente a direita no Brasil voltar ao poder. Aliás, de certa forma, ela está no poder porque o Congresso é um Congresso mais do que de direita, é um Congresso reacionário de extrema-direita. Um Congresso que já deu provas que a única coisa que eles estão ali para fazer é se governar, é poder se beneficiar ao máximo, e não estão nem aí para o resto da população, é se beneficiar com uns lobbies, enfim, vocês sabem do que é que se trata, mas lembrem-se, a responsabilidade primária não são deles, porque eles não escondem aquilo que são. A responsabilidade é vossa, é minha. No caso do Congresso não é minha, porque eu, aqui, como estou em Portugal, só posso votar para Presidente da República. Não posso votar nem para a Câmara de Deputados, nem para o Senado. E, portanto, nesse aspecto, não tenho responsabilidade nenhuma. Mas todo aquele que vota em políticos que defendem os absurdos que estão a ser defendidos no Congresso brasileiro são os primeiros e principais responsáveis pelo estado de coisas que se passa no Brasil. Ficam por aqui. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.